Nós vamos iniciar então nessa manhã mais uma aula da nossa escola dominical, onde estamos estudando então o profetismo bíblico, e hoje nós encerramos então a parte da história da profecia bíblica no Antigo Testamento, né? E espero que possamos tirar algumas lições, né? Algumas lições dessa época, dessa história para as nossas vidas. Amém? Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa escola dominical, sobre esta manhã as nossas vidas possamos ser realmente edificadas e fortalecidas pelo estudo da palavra do Senhor. Amém? Bom, amados, então nós estamos na aula 7, né, da nossa escola dominical, que fala sobre profetismo. O tema é profetismo profetismo bíblico, né? O profeta e a mensagem. E é a terceira parte dessa aula sobre história da profecia bíblica. É lógico que a história, né, da profecia bíblica está ligada à história de Israel. Então, na verdade, eu estou aqui dando um resumo, né, dos acontecimentos que foram Deus agindo por meio dos profetas, né, ao longo da história de Israel. Então, a história de Israel é uma história longa, né? E então eu estou aqui apenas resumindo e traçando alguns pontos que eu julgo importante para a compreensão nossa em relação aos profetas, até para que a gente possa contextualizar quando a gente for abrir um livro profético e saber em que parte da história esse profeta ele exerceu seu ministério, ele foi usado por Deus, né? Ele foi instrumento nas mãos do Senhor para profetizar. Qual era o contexto da época, qual era a situação, o que estava acontecendo, por que ele foi esse instrumento de Deus, né? Qual era a característica da sua mensagem. Então, por isso que é muito importante a gente pontuar dentro da história, né, o contexto, né, da vida desses profetas, tá bom? Eu quero só aqui relembrá-los. Eu trouxe esse mapa na aula passada para vocês, só para a gente frisar bem, porque hoje a gente vai estar trabalhando a parte do exílio babilônico e do período pós-exílico, que já é o período final ali do Antigo Testamento, né? Então é muito importante a gente entender bem esse mapa aqui, para a gente não se confundir, porque lembrando, né, no período da história de Israel, quando a gente fala assim Israel, a gente tende a pensar, e realmente no começo, né, Israel é a união desses limites aí que estão em amarelo e em verde. Então Israel, nos seus primórdios, no seu começo, quando o povo israelita entra, né, na terra de Canaã, então eles pegam e tomam a parte da terra aonde está aí grifado tanto em amarelo quanto em verde. E depois surge a monarquia, né, em Israel. Temos o primeiro rei Saul, depois de Saul vem Davi, depois de Davi nós temos o seu filho Salomão, né? E com a morte de Salomão nós temos a divisão do reino, né? Então o reino de Israel ele acaba sendo dividido, né? E a parte verde fica designada como Reino do Sul, ou com o nome de Judá, que é um nome da tribo, né? Tribo de Judá, então ficou chamado de Judá, o reino de Judá. E em amarelo ficou o reino do norte, que ficou e herdou o nome de Israel, né? Então num determinado período, principalmente no período, se você for abrir a Bíblia no livro de Reis, né? Primeira Reis, Segunda Reis, você vai notar justamente que existiam dois reinos, irmãos, vamos dizer assim, né? O reino de Israel e o reino de Judá, tá? Só que no ano de 722 a.C., com o Império Assírio, o reino de Israel, o reino do norte, ele foi devastado e destruído, né? Então essa parte toda em amarelo aí, ela foi destruída, ficando então apenas a parte verde, que é o reino de Judá, o reino do sul, tá bom? E aí, posteriormente, né, essa parte verde aí ficou sendo chamada de Israel também.
tá? E aí depois, quando eles voltam do exílio, eles tentam, né, e vai esse reino de Judá, que também é Israel, vai tentando reconquistar essa parte amarela. Não conseguiu reconquistar tudo, né? Mas tentou reconquistar, mas depois não conseguiu mais, porque o reino de Israel, né, de Judá, sempre foi um reino que acabou ficando subjugado, né, e submisso a um império muito maior e muito mais poderoso, né, porque foram surgindo vários outros impérios, como o Império Babilônico, o Império Grego e depois os romanos, né, e daí sucessivamente até chegar no Novo Testamento, como a gente conhece. Tá, então só estou querendo localizar bem, né, porque a gente vai entrar hoje na parte do exílio, né? Então, como a gente vai entrar na parte do exílio, então a gente tem que pensar que essa parte amarela aí, ela estava destruída, vamos dizer assim. Muitos foram destruídos pelos assírios, foram levados cativos para outros lugares, né? Outros se espalharam fugindo, né? E também ficou com os assírios, eles tiveram uma política de estabelecer outros povos dentro da região e da geografia de Israel. Então, daí que começou a mistura de povos, né? Ou seja, povos estrangeiros começaram a se misturar, principalmente nessa região de Samaria, que era a capital de Israel, do Reino do Norte, né? Então, outros povos vieram, se alojaram, né, debaixo dessa autoridade dos assírios, né? E começaram a se misturar com os israelitas que ficaram na terra. E daí a gente entender lá no Novo Testamento, né, a rixa que os judeus eles tinham, né, em relação aos samaritanos, porque desde essa época aí, os samaritanos eles passaram a ser um povo, né, uma etnia, vamos dizer assim, misturada com povos pagãos. Então essa rixa começou aí desde essa época. Tá bom? Mas aí a gente vai entrar na parte do que nós chamamos de exílio babilônico, né? Então, entendendo que essa parte toda amarela ela foi subjugada, destruída, então ficou apenas o reino do sul, o reino de Judá, que passou então a ser apenas esse daí, vamos dizer assim, da história bíblica, né? Como o povo de Deus. Então, que se sustentou e ficou ainda vivo, né, vamos dizer assim. Então, só apenas essa parte verde, tá bom? Só situando vocês aí na história para a gente entrar, então, nessa parte do exílio babilônico. Então, contextualizando aí, né, o Império Babilônico, então, ele exerce, né, um domínio sobre o reino de Judá, impondo-lhe principalmente altos impostos, que essa era a principal estratégia dos impérios poderosos, né? E o rei da época, né, que era o rei de Judá, Joaquim, ele deixou de pagar esse tributo, o que provocou o primeiro cerco de Jerusalém e a deportação de um grupo importante de judeus no ano de 597, entre eles Ezequiel, temos também o Daniel, né, e seus amigos, foram tudo transportados de Judá para o reino da Babilônia, que era um novo império que tinha surgido, inclusive tinha derrotado o império da época, que era o Império Assírio. Então, com o rei Zedequias, acontece uma revolta contra os babilônios e Nabucodonosor, né, que a gente vê muito esse nome lá no livro de Daniel, por exemplo, ele responde fazendo cerco final, né, a Jerusalém. E aí, em 586, Jerusalém é tomada e destruída. E aí é destruído o templo, o palácio real, os tesouros são saqueados e as muralhas derrubadas, e um contingente de judeu é deportado, né? Então justamente acontece, né, esse problema, né, em Judá. A mesma coisa que aconteceu com o reino do norte, com Israel. Judá, como nós vimos nas aulas anteriores, né, devido aos seus pecados, né, aos seus erros, né, os profetas de antes, né, do período pré-exílico, estavam alertando o povo, alertando os reis, né, alertando, né, as autoridades, né, acerca do desvio dos princípios da palavra de Deus. E que se não se convertessem, se não se arrependessem, lembram, a palavra era sempre de arrependimento, de uma busca. Jeremias ele pregou muito sobre isso, né? Ele profetizou e chamou o povo ao arrependimento, a se voltar para o Senhor, porque muitos estavam ou servindo a outros deuses, ou cometendo um tipo de religiosidade
frágil, fraca, superficial, onde eles não estavam exercendo uma fé sólida, onde eles de uma certa forma iam até no culto, mas praticavam determinados tipos de pecados morais que não agradavam ao coração de Deus. Então não havia verdadeira conversão, não havia um culto verdadeiro, com uma fé verdadeira, né? Era apenas algo externo, algo para as pessoas verem, né? Mas no interior eles estavam longe de Deus. Então os profetas alertaram muito sobre isso, sobre o que estava por acontecer. E Judá ainda teve o exemplo de seu irmão do Reino do Norte, que também fizeram errado, né? E o juízo de Deus veio sobre eles. Então, da mesma forma, os profetas alertaram que poderia acontecer com Judá se não se convertesse ao Senhor. E eles não acreditaram muito, e foi o que aconteceu, o juízo de Deus. Jeremias falou sobre isso, o próprio Abacuque foi um profeta que também falou sobre essa situação que estava por acontecer, que um reino pagão iria se levantar e iria destruir tudo, né? Então esse período foi um período de profunda crise, tá? O exílio babilônico foi um dos períodos de maiores crises do povo de Deus que eles enfrentaram. Por quê? Porque justamente eles perderam o acesso à terra. Porque lembra, se a gente for ver a história no início, o Pentateuco, lá os primeiros livros da Bíblia, a história de Moisés, né, a gente vai ver que Deus, desde Abraão, tinha dado a promessa de que daria a terra de Canaã para o povo dele, para o povo da aliança, né? Então aquela terra era a famosa terra que manda leite e mel, a terra da promessa, né? A terra que era a terra de Deus que ele estava presenteando o seu povo, abençoando o seu povo, fruto dessa aliança que Deus ele fez para exercer, né, o seu reinado, né, diante do povo. Mas, como nós vimos, né, com o exílio babilônico, né, os babilônios destruiu a terra e destruiu a cidade, levou muitos cativos para uma terra estranha. Então isso trouxe uma profunda crise para o povo de Deus, tá? E fora isso, que o templo também foi destruído. O templo era a principal, vamos dizer assim, ponto de referência para o reino de Judá, para Jerusalém, para o povo de Deus como um todo, porque ali a mentalidade que eles tinham era que Deus habitava no templo. O templo era a casa de Deus, a casa de oração, o lugar da manifestação de Deus. E aí esse templo ele é destruído. Então eles começam a sofrer uma crise sem precedentes na sua fé. E aí eu gostaria, se você tiver com sua Bíblia aí, você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo 137, só para vocês analisarem e perceberem o clima em que eles vivenciavam dessa época. Salmo 137, se você puder abrir aí. Olha aqui que diz o texto bíblico. Deixa eu abrir aqui. Salmo 137 diz assim, né? Vou ler alguns versículos, não vou ler tudo. Fala assim, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Então ele fala de choro, é um salmo de lamento, né? Porque eles estavam na Babilônia, tinham sido transportados, tirados da sua terra. E ele fala assim, lembrando-nos de Sião. Então ficou o quê? A lembrança de Sião, a lembrança de Jerusalém, lembrança da sua terra. Nos salgueiros que lá haviam pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cante-nos para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico do Senhor em terra estranha? Então, só vou ler essa parte aqui só, né, para mostrar o quanto que era o clima pesado, de tristeza, de angústia. Eles estavam deprimidos diante dessa situação toda, né? E aí, vão surgir os profetas nessa época, e qual era a mensagem dos profetas nesse período, né?
Então, a mensagem principal dos profetas era uma mensagem de recordação das razões do cativeiro. Então, os profetas se levantavam de uma forma pedagógica também, para ensinar e alertar o povo para dizer o seguinte: olha, nós estamos enfrentando essa crise, estamos enfrentando e passando por isso tudo por causa dos nossos pecados. Isso tudo é consequência dos nossos erros, porque nós quebramos a aliança que tínhamos firmado com Deus. Nós tínhamos prometido a fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade a Deus, mas nós não fomos fiéis ao Senhor, e por isso nós estamos padecendo toda essa crise. É mais ou menos isso que os profetas estavam pregando, né? Mas eles também falavam e traziam uma mensagem de esperança, né? Eles falavam sobre a fidelidade, né? Voltar, ser fiel a Deus, né? E ele também era uma mensagem de condenação a todas essas potências, né? Esses impérios estrangeiros que oprimiam, né? Então veio também uma mensagem de condenação ao Império Babilônico, por exemplo, né? Que acaba caindo depois. E eles começam principalmente a proclamar o que? A esperança nas promessas de Deus, de que o cativeiro não duraria mais do que 70 anos e que Israel reviveria o reinado davídico, né? Eles não saíram de forma rápida do cativeiro, até porque foi um período de profunda crise e, de uma certa forma, um período de disciplina e de ensinamento. No cativeiro foi momentos deles estarem aprendendo a revitalizar a sua fé, a renovar a sua fé, a ressignificar a sua fé, a ter experiências novas com Deus, a renovar, né, a ter um processo, uma experiência de renovação com o Senhor. Por isso que dura um período longo, vamos dizer assim, de 70 anos. Para quê? Para que eles pudessem retomar a terra de volta. Mais ou menos o que aconteceu no período lá com Moisés, quando o povo sai do cativeiro do Egito, né, do aprisionamento, da escravidão do Egito, e eles não vão direto para Canaã, eles vão primeiro para o deserto, eles vão primeiro para o Sinai, eles vão primeiro para aprender de Deus, aprender a confiar em Deus, aprender a conhecer mais de Deus, os seus propósitos, a ter experiências no deserto que possam solidificar a sua fé, para depois eles entrarem na terra prometida, para eles estarem preparados diante da terra que Deus ia estar dando para eles. Então o exílio babilônico tem essa mesma lógica. Eles passam por um processo de profunda crise, mas ao mesmo tempo é um período de reconstrução. Por isso dura um determinado tempo, porque era necessário para amadurecer de volta, né, a sua fé, reconduzir a sua comunhão com Deus, para que pudessem voltar para a terra que Deus tinha dado para eles. Bom, então nesse período, quem são os profetas que vão surgindo, né? Então nós temos aí, por exemplo, Ezequiel, que surge nesse período. Daniel também é desse período, né? O profeta Daniel. Só que eu não vou colocar Daniel aqui, porque no meu entendimento Daniel ele é um profeta apocalíptico. Então ele tem uma outra característica, e depois a gente pode estudar mais esse aspecto apocalíptico, né, da profecia de Daniel. Mas eu fico aqui com Ezequiel, por exemplo. É um dos profetas que recebe o seu chamado profético justamente na Babilônia. E o profeta Ezequiel ele passa a ser um protagonista desse tempo, com a mensagem de iminente catástrofe, né, e principalmente de esperança da restauração. Eu quero que frisar bem, né, esse tema, né, da esperança, né, que é o tema principal que os profetas vão trazer dentro desse período. Ou seja, é um período de crise, como eu falei, mas os profetas se levantam para falar sobre esperança. Então é interessante, né? Antes de acontecer a crise, os profetas eles eram duros, né? Olha, se vocês não se converterem, a gente vai padecer uma profunda crise, vai ser um caos total. Muitos não ouviram, não acreditaram, veio o problema, veio a crise. Agora Deus começa a falar por meio dos profetas para acalmar o coração do povo, né? Os profetas são usados como uma espécie de profetas, eles profetizam, né? E a profecia deles serve como
de uma forma terapêutica, para trazer cura também, devido a essas marcas que ficam, né? Principalmente como eu li aqui o Salmo 137, que fala de tristeza, né? Eles estavam deprimidos, mal. Então o profeta ele surge com um caráter motivacional da parte de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito que vinha de Deus, e com a mensagem da palavra de Deus para curar aqueles corações, restaurar, renovar aqueles corações, né? E aí, por exemplo, se a gente for ver Ezequiel, né, eu vou dar um destaque aqui à profecia dele. Uma dessas palavras que ele usa de esperança a famosa profecia de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Vou ler aqui alguns versículos, né? Mas tem outras mensagens também, só para mostrar para vocês esse tema da esperança, que é algo assim fundamental nesse período, né? Então olha só, o Ezequiel 37, então fala sobre a visão do vale de ossos secos. Nós vemos lá, né, que o Senhor ele se apresenta para Ezequiel, né, leva ele até num vale, né, tipo um cemitério que dá vários ossos, né, no meio daquele vale todo, né, vários ossos ali. E Ezequiel ele é chamado a profetizar para que aqueles ossos se revivessem, fossem restaurados, viessem a ter carne, viessem a ter pele, viessem a ter o Espírito de Deus de volta, o fôlego de vida, e ele se levantasse como um grande exército, porque esse era o quadro espiritual, a realidade que o povo vivenciou no período babilônico. Ou seja, eles estavam mortos espiritualmente, estavam em terra estranha, não conseguiam cantar ao Senhor, não conseguiam celebrar ao Senhor. Então o profeta ele se levanta para despertar o povo para a fé, despertar o povo para confiar de novo no Senhor. E aí, resumindo a mensagem aqui de Ezequiel, né? Ele diz aqui no Ezequiel capítulo 37, no versículo 11, ele diz assim: então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Olha que mensagem, né? Imagine o profeta, né? O povo estava lá triste, abatido, mal. Aí o profeta se levanta e diz assim: olha, nós estamos como num vale de ossos secos, mas assim diz o Senhor vai abrir nossas sepulturas, o Senhor vai enviar para nós o seu Espírito, o Senhor vai nos restaurar, o Senhor vai nos levantar de volta, vai nos unir como povo e vai nos levar de volta para a nossa terra, e nós seremos um povo abençoado de novo. Essa era a mensagem mais ou menos que Ezequiel trazia, mensagem de esperança, de restauração nesse tempo de crise, né? Bom, nesse período também nós temos a profecia de Isaías, apesar de Isaías viver no período pré-exílico, né? Mas a profecia dele do capítulo 40 ao capítulo 55 diz respeito a esse período do exílio babilônico. Então essa profecia de Isaías tem essa mesma característica que nós vemos aqui em Ezequiel, uma mensagem de esperança. Acima de tudo, nós temos no livro ali, daquela profecia de Isaías, né, o chamado livro da consolação, que começa sempre com mensagens de consolo para o povo, né? Então eu vou ler aqui também algumas passagens, né, se você puder abrir aí também, Isaías, no capítulo 40, é só você voltar um pouquinho aí, né? Isaías, no capítulo 40, logo no primeiro versículo ele já vai dizendo assim, né? Consolem meu povo, diz o Deus de vocês, né? Então ele já começa falando o que? De consolo, de conforto.
Então, nesse período, a mensagem profética era uma mensagem de consolo, de cura, de restauração, de esperança ao povo abatido, ao povo que estava em crise, ao povo que se encontrava perdido. Olha, isso revela, gente, a misericórdia de Deus, porque é certo de que os profetas estavam mostrando que aquilo tudo refletia consequências do pecado deles. Mas mesmo assim, nós vemos que Deus não desistia do seu povo. Deus não desiste do seu povo. Por isso Ele levanta seus profetas para comunicar a sua mensagem. E muito dessas mensagens era uma mensagem de consolo, uma mensagem de restauração, uma mensagem de renovação, uma mensagem de esperança. Sabe, eu fico empolgado, fico alegre quando eu vejo o rosto de Deus diante dessa história toda, porque às vezes quando eu vou estudar assim, a história de Israel, eu vejo, nossa, mas como que esse povo era um povo tão oscilante, né? Você vê a história dos juízes, se você ler o livro de Juízes, você vai ver uma hora o povo, a espiritualidade deles estava lá em cima, outra hora a espiritualidade deles estava lá embaixo, estavam desviando o seu olhar para o Senhor, né? O livro de Reis, a gente vê reis, a maioria dos reis fazendo o que era mal ao Senhor, mesmo eles vendo o agir de Deus. Então eu vejo assim, ao ler a história bíblica, né, o quanto que o coração do ser humano ele é corrompido, né, e ele é propenso a fazer o mal, a pecar, a se afastar de Deus. E por outro lado, eu vejo sempre Deus com a sua misericórdia, com o seu amor, né? Ele é lógico, como diz John Wesley, né, na nossa doutrina metodista, na teologia metodista, o Wesley vai dizer que Deus é amor, mas o amor de Deus é um amor santo. O que ele quer dizer com isso, né? Um amor santo. O amor santo é um amor que quando vê o que é errado, ele vai julgar por isso, né? Então a gente vê também o juízo de Deus, né, em todo momento, como o castigo de Deus, de uma certa forma, ele é pedagógico, ele não é destrutivo, né? Quando Deus ele vem com o seu juízo, pelo menos quando a gente vê aqui, né, com um aspecto pedagógico, de disciplinar, de ensinar, para trazer o povo de volta para junto dele, né? Então eu vejo assim a misericórdia, a graça de Deus em todo momento, em querer atrair o seu povo de volta para si, atrair para o círculo da santidade, porque, queridos, a gente só vai ser abençoado quando a gente estiver debaixo da santidade de Deus, da bênção do Senhor, vivendo os princípios da palavra de Deus, porque se a gente ficar fora desses princípios, nós não seremos abençoados, pelo contrário, só virá o mal, né, sobre as nossas vidas. E aí, voltando aqui para Isaías, a gente vê isso, né? A consolação, por exemplo, a gente vê Isaías 41, né, versículo 10, eu gosto muito desse texto, né? Olha a mensagem da profecia, né, do profeta para os dias de hoje, né? Diz lá, não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então essa era a mensagem da profecia naquela época, uma mensagem de um Deus que não abandona, uma mensagem de um Deus que é o amigo, que está próximo, né? E aí vai, né? Por exemplo, Isaías 44, a promessa do derramamento do Espírito, versículo 3, e que é parecido com a Ezequiel, né? Olha, derramarei meu Espírito. Isaías 44, 3, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes das águas. Então, olha, eu poderia aqui estar citando para vocês, né? Eu tenho aqui várias referências, já mostrei para vocês, né? Então a consolação da profecia de Isaías consistia na libertação do jugo babilônico e o regresso à terra prometida, e esse regresso viria com muita alegria, banhado pela presença de Deus, pelo sopro do Espírito que trazia vida ao povo. Então essa era a mensagem nesse período de crise, mensagem de esperança, mensagem de restauração, tá? E aí Deus começa a cumprir, né?
No ano 587, Jerusalém é destruída, eles são levados cativos, né? E aí no ano 539, um novo império surge, que é o Império Persa. O Império Persa surge, né? E esse Império Medo-Persa, eles acabam desbancando o Império Babilônico, subjugando o Império Babilônico. Então eles conquistam a Babilônia, né? E no ano seguinte, Ciro, ele promulga o edito que permite o regresso dos judeus de volta para a sua terra, né? E aí a gente tem aqueles livros de Esdras, Neemias, né? Que vão contar como que foi esse período de reconstrução da cidade de Jerusalém, do reino de Judá, né? Que passou a ser o novo Israel, né? Então a situação que eles encontraram era de cidades em ruínas, campos abandonados, né? Ou em mãos de outras famílias, muralhas derrubadas, o templo tinha sido incendiado, né? Então a pregação de Ageu sugere que entre eles propagou-se o desânimo e se limitaram a preocupar-se com as moradias e campos, esquecendo a reconstrução do templo e as ilusões da independência, né? Então eles queriam a independência, eles queriam reconstruir a cidade e estavam esquecendo do templo, né? E aí o profeta Ageu, né, nessa época, Ageu, Zacarias, né, Malaquias, se levantam para falar justamente da importância da reconstrução do templo também, porque o alerta dos profetas nesse período é o seguinte: olha gente, não vamos cair no erro dos nossos pais, não vamos errar, a gente já tem uma história que mostra para nós, por isso que é importante a gente sempre olhar para o passado, e olhar para o passado como uma experiência para a gente projetar o nosso futuro, né? Então esses profetas vão ter sempre essa perspectiva, né? E os profetas desse período foi Ageu, Zacarias, a profecia de Isaías, né? No capítulo 56 a 66 profetiza nesse período, a profecia desse período, né? Joel, né? Jonas e Malaquias. Bom, qual é a mensagem principal desses profetas do período do pós-exílio? Sua mensagem é de incentivo à reconstrução de Jerusalém. Lembra das causas do exílio e exorta para que não se repitam mais. Em sua mensagem surge uma coisa nova, né, que é a mensagem nova dentro desses profetas, que é a esperança escatológica do rei, né? O que é escatológico? Escatológico é aquilo que está ligado a um tempo futuro, ao tempo do fim, né? Então é uma esperança que surgirá um reino e um rei, né? Da mesma linhagem de Davi, que viria para governar o seu povo, né? Então é uma profecia que estava apontando para Cristo, tá? E esse rei seria segundo o coração de Deus, filho de Davi, que ressuscitará o reino de Israel e será um rei justo, retrato identificado no Messias. Também surge a literatura apocalíptica nesse período, né? Enfatizando o fim desta era e o surgimento de uma nova era de paz e perfeição. Então nesse tempo nós temos Ageu, né, que atuou no final do século VI. Ele é considerado um discípulo de Ezequiel ao pregar sobre o templo, porque Ezequiel, lá desde o exílio, Ezequiel já estava falando a respeito da reconstrução do templo, né, que era necessário para o povo, ao regressar à terra, deveria reconstruir o templo para voltar, né, a exercer sua fé, né, a expressar sua fé diante do Senhor, né? O templo era um lugar de cultuar a Deus, né? Então Ageu ele também procura trabalhar e pregar dentro desse princípio também, né? A visão era de que o templo é onde Deus fala com o povo, e reconstruí-lo é o mesmo que possibilitar uma restauração religiosa, ou seja, uma restauração espiritual da fé. Também prega sobre a restauração da dinastia messiânica, apontando ali para Cristo, né? Então, Ageu, a gente vê aquela famosa frase, né? Quando reconstrói o templo, ele fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque isso mostra também a graça e a misericórdia de Deus, né? Deus, quando ele vem com a sua restauração, ele sempre restaura e propõe, né, a nós uma bênção maior do que a bênção original, tá bom? Então essa é a mensagem de Ageu. Zacarias também aparece mencionando, né, em Esdras 5 e
capítulo 6, né, junto com Ageu, como um dos principais artífices da reconstrução do templo, né? Assim como Ageu, sua mensagem está focada na reconstrução do templo e nessa restauração toda escatológica. São mensagens parecidas, né, dentro desse período de restauração. E a profecia de Isaías, então se você for ver lá o capítulo 56 a 66 de Isaías, essa profecia está ligada a esse período, né? Então é a mensagem de um consolo futuro, né? De uma salvação e vitória de Deus, que repercutirá no bem-estar do povo inteiro. Mas essa mensagem fica condicionada desde o começo à observância do direito e da prática da justiça. Também vai surgir o profeta Joel, né? vai sendo um dos últimos que vão profetizando, né? Ele tem um interesse especial também pelo culto e pelo sacerdócio, né? Da restauração do sacerdócio. Atua no século V, né? Antes de Cristo. Fica preocupado por uma calamidade devido à falta de fé do povo, que se encontra desanimado. Você vê, né? O povo sempre oscila na fé. Por isso que, ao estudar a Bíblia, a gente se encontra na leitura da Bíblia, e por isso que é um alerta para nós. A gente sempre está vigiando a nossa fé, o nosso coração, para nunca desanimar, sempre está buscando ao Senhor, e os profetas, ele traz essa mensagem, né, sempre de ânimo para nós, para que a gente não desvie o foco do Senhor. A mensagem de Joel é de esperança também, de confiança na palavra profética de seus predecessores, como Ezequiel, Ageu e Zacarias, né? Traz contribuições futuras também para a apocalíptica, né? E é interessante que Joel, ele tem também uma profecia escatológica que se cumpre no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 2, lembra? Que o Senhor, ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? Então Joel, ele profetiza sobre isso traz ânimo também, desperta a esperança do povo, porque é a mensagem, né, de que o Espírito de Deus passaria a habitar todos os corações, porque na época do Antigo Testamento o Espírito de Deus ele era exclusivo, tá? Ele era exclusivo para determinados tipos de pessoas. Então o Espírito de Deus ele era para o ungido, né, que era o rei, ou para o sacerdote, ou para o profeta. Então não era todo o povo que tinha o Espírito de Deus, né? Só a partir da nova aliança com Cristo, né, com a profecia de Joel se cumprindo, todas as pessoas passaram a ter, né, todos aqueles que creem, né, na promessa, creem no Senhor, passam a ter o Espírito de Deus nos seus corações, né? Mas até então, no Antigo Testamento, nem todo mundo tinha posse do Espírito. Então isso é um privilégio que nós, que vivenciamos a nova aliança em Cristo, nós temos hoje. Aquilo que os profetas visualizaram e que o povo de Deus no passado, eles olharam e imaginavam e desejavam ter o Espírito de Deus e não podia, nós hoje temos disponível a nós. Olha que privilégio que nós temos, né? Isso é obra da graça de Deus nas nossas vidas, né? E temos aí também, por último, Malaquias, né? Situa-se por volta dos anos 480 a 450, né? Portanto, século V a.C., pregou num período em que o culto e a ética estavam também em nível baixíssimo, o templo já havia sido reconstruído e o profeta aborda temas para organizar, né? Organizacionais de sua época, sejam teóricos, né? Fala sobre o amor de Deus, da justiça divina, da retribuição, ou de temas práticos, né? Sobre oferendas, casamentos mistos, divórcios, dízimos. Ele vai falando sobre vários aspectos relacionados à vida do povo, né? E o seu ponto de partida é sempre uma ideia do livro de Deuteronômio, que é a base, né, para entendermos a profecia de Malaquias também, que era um profeta que tinha como ênfase e a pregação, né, do texto de Deuteronômio, né? E aí a gente chega no tempo do silêncio. Malaquias é o último profeta, então a gente chega ao silêncio final da profecia, aonde a gente tem mais ou menos um período de 400 anos de silêncio, que vai entre o período do Antigo ao Novo Testamento, onde não se levantou profeta nenhum mais. Há quem insta que a profecia foi evoluindo para a apocalíptica, né? Outros pensam que a profecia estava ligada à monarquia, e com o desaparecimento da monarquia, a profecia acaba morrendo, né? Mas o que a gente sabe é isso, né? Que a profecia se silenciou até chegar
a chegada do Novo Testamento, com algumas profecias que acabam se cumprindo, né, na pessoa de João Batista e de Jesus, né? Mas a gente vai ver aqui, ó. A profecia continuou a desfrutar de grande prestígio em Israel, mas com uma matiz importante. Dispensava-se grande estima aos antigos profetas e esperava a vinda de um grande profeta no futuro, né? Então eles passavam a não ter mais outros profetas levantando entre eles com uma mensagem nova, mas eles liam as profecias do passado, e essas profecias do passado serviam como testemunho para eles e também como esperança, principalmente aquelas que ainda não tinham se cumprido ainda, né? Principalmente essa, né? Segundo uma corrente, tratar-se-ia de um profeta como Moisés, como diz lá em Deuteronômio 18, né? Segundo outra, inspirada em Malaquias 3:23, quem voltaria seria Elias, né? Então essa esperança se realizará para os cristãos em João Batista e em Jesus. Nós vemos aí, João Batista ele surge como um grande profeta, preparando o caminho do Senhor, e Jesus ele vem também com essa característica, né? Também como um profeta, né? Como um profeta, como um rei, como um sacerdote, mas muito importante também a figura que os evangelhos dão em Jesus acerca de enxergar dele também um profeta. Bom, e aí a gente conclui essa parte histórica, né? Que a gente passa aqui na nossa aula de hoje, né? Então olha o que eu quero destacar para vocês, né? Nota-se que a mensagem de esperança e restauração era evidente nos profetas exílicos e pós-exílicos. Mesmo em meio ao caos, à crise, né? Os profetas serviram para confortar e direcionar o coração das pessoas. Em que sentido essa mensagem serve para nós hoje? Mais do que nunca nós precisamos de esperança nesse tempo, não é verdade? Então, olha que interessante. Não sei se alguém aí tem alguma pergunta, tem algum comentário a se fazer, né? Fica à vontade para fazer e colocar aí nos comentários nossos. Mas eu destaco isso, né? na nossa palavra aqui, né? Essa mensagem de esperança e de restauração que eles tiveram num momento de crise, de caos. Nós também estamos passando por um momento de profunda crise, né? Na nossa sociedade, no mundo, crise de ordem moral, de ordem espiritual, de ordem social, né? De ordem política. Ou seja, está impregnado na nossa sociedade vários tipos de crise sanitária, de saúde. Estamos vivenciando aí essa pandemia toda. Mas nunca também a mensagem profética desse livro sagrado, né, ela está tão atual para nós nos dias de hoje. Então a gente lê, por exemplo, a profecia de Isaías, a partir do capítulo 40, lê o profeta Ezequiel, lê, né, o profeta Joel e tantos outros. Isso nos dá esperança, né? Esperança que mesmo em meio ao caos, Deus não desiste de nós. Mesmo em meio a momentos difíceis, né? Nós temos um Deus que olha para nós, que reina soberano, que está olhando para a nossa dor, para o nosso sofrimento, e que chama o seu povo a se converter. Porque a palavra conversão significa você se voltar para Deus. Conversão e arrependimento é a mesma coisa. É você voltar-se para Deus, é você querer andar com Deus, é você querer ser amigo de Deus, é você querer se sujeitar à vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus em detrimento da sua vontade, porque muitas vezes a nossa vontade é uma vontade egoísta, é uma vontade pecaminosa, é uma vontade que vai nos desviar do propósito do Senhor. Por isso a nossa vontade precisa ser mortificada, crucificada e submissa à vontade de Deus. Por isso Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então a gente deve viver uma vida submissa à vontade de Deus, buscando em tudo a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Amém, queridos? Então essa é a mensagem, né, que eu gostaria de deixar para vocês. A gente conclui aqui essa parte, né, histórica, né? Eu sei que a parte histórica às vezes é um pouco maçante, né? Mas é só para situar vocês, porque às vezes a gente lê
a profecia e não sabe o contexto, não sabe por que surge aquela palavra. Então, minha ideia aqui é, de maneira bem sucinta, né, bem resumida, apontar o contexto da mensagem profética, né, desses profetas, de homens e mulheres que foram usados por Deus, foram canais e instrumentos do Senhor. Amém? Na aula que vem eu vou dar um resumo então dessa parte da profecia do Antigo Testamento, e na outra aula a gente vai entrar no Novo Testamento. Vamos falar sobre João Batista e Jesus como profetas, né? A característica profética no ministério deles, e depois a gente vai ver o ministério profético da igreja, dos discípulos, dos apóstolos, tá bom? E aí a gente vai encerrar então essa parte que a gente está estudando da profecia bíblica. Bom, amém então? Bom, então vamos orar, agradecer a Deus, vamos louvar ao Senhor, né, por esse tempo que passamos aqui estudando a palavra. Amém? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, no nome de Jesus, eu quero, Deus, te agradecer, te louvar por esse momento que passamos aqui, Senhor, estudando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é mensagem de esperança para nós, é mensagem de consolo, é mensagem de restauração. Nós cremos, Senhor, como diz a Tua palavra, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, e que com certeza, diante de tudo que estamos enfrentando, Senhor, que muitas vezes, por mais que a gente possa estar perdendo alguma coisa, eu sei que o Senhor há de retribuir a nós de maneira gloriosa e muito maior do que o estado original, Pai. Abençoe as nossas vidas, abençoe, Senhor, a cada um dos seus filhos e filhas que comigo esteve nesse momento, nessa manhã, que o Senhor esteja renovando a fé, ó Deus, a esperança, ó Deus, da vida de cada um dos seus filhos e filhas, e que continuemos, Senhor, firmes e fortes do Senhor. Abençoe as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Logo mais à noite nós temos o nosso culto às 19 horas, então estejam aí atentos, possamos estar juntos, né, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado aí pela sua atenção, né, e que espero que essa palavra possa servir de instrumento de fé, de esperança, né, e de restauração para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até mais, se Deus quiser.